Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje nós vamos estar ministrando a aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos estar aprendendo um pouco sobre o substantivo. Antes da gente passar para o livro, eu quero que vocês entendam o que é substantivo. Substantivo é o que dá nome às coisas, ou seja, então tudo que tem nome se enquadra como um substantivo. Aí nós temos vários exemplos. Cadeira, essa palavra é um substantivo. Mesa, caderno, lápis, Brasil, professor, Ronaldo. Então, substantivo é o que dá nome às coisas. E o substantivo ele se divide em várias categorias que nós vamos estar falando agora. Eu gostaria que vocês já pegassem o livro de vocês de português e abrissem ele na página 40 para a gente estar fazendo a nossa primeira atividade. E nessa página 40, nessa atividade, vocês podem observar que tem aí uma imagem de algumas crianças como se estivesse no pátio de uma escola brincando. Nessa imagem há alguns objetos, há algumas coisas que não deveriam estar nessa imagem. Como assim, professor? Tem algumas coisas aí nessa imagem que é estranho nela, que não deveria fazer parte dela. Tipo assim, aí é o pátio de uma escola. Tem algumas coisas aí que não deveriam estar no pátio da escola. Então eu quero que vocês observem o que é que tem de errado aí e circule essas coisas, né? Eu quero dizer para vocês que já vou dar uma dica que são 5 objetos. Então nós temos aí 5 objetos, 5 coisas que não deveriam estar nessa imagem. Então nessa primeira atividade, na página 40, é só isso que vocês devem estar fazendo. E aí nós vamos para a nossa página 41. Na página 41, questão número 2, diz o seguinte: observe as fotos. Então veja que nós temos aí 4 imagens de cachorros, né? Cada um diferente. Quero que vocês observem. E aí nós temos o pontinho. Ó, diz assim: discutem as questões a seguir, depois registre a sua conclusão. Letra A. Como são chamados esses animais? E aí? Como é que eles são chamados? Letra B. Eles são iguais? Será que são iguais? Aí diz o seguinte na frente. Você vai responder se eles são iguais, se sim ou se não. Então, por que todos são chamados de cachorro? E aí, por que vocês acham que todos eles são chamados de cachorro, mesmo não sendo iguais? Vocês vão responder isso aí. Aí, no nosso quadrinho, embaixo da letra B, diz o seguinte: a palavra cachorro é um substantivo comum, pois indica o nome comum a todos os seres da mesma espécie. Então, veja que nós acabamos de aprender que substantivo é o que dá nome às coisas. Então, a palavra cachorro é substantivo. E uma das partes do substantivo nós temos o substantivo comum, que é aquele que dá nome a uma classe, né? Uma classe de coisas. Então, veja, cachorro. Vários animais que são chamados de cachorro. Então, esse é substantivo comum. Um exemplo também que nós podemos dizer: cadeira é substantivo comum. Mesa é substantivo comum. Lápis é substantivo comum. Borracha, caderno, apontador são substantivos comuns, porque dá nome a uma classe de coisas, né? Então vamos lá. Depois disso, embaixo nós temos substantivo comum é aquele que nomeia seres da mesma espécie. Então tá vendo? Então o substantivo comum é aquele que dá nome a seres da mesma espécie. Então nós temos cachorro. São vários animais que são denominados de cachorro, substantivo comum. Então nós temos aí também a palavra cidade, telefone, cachorro, gato, mesa, tudo isso é substantivo comum, viu? E aí nós vamos agora para a nossa próxima página. Na página 42, vocês vão observar agora a questão número 3 para a gente estar fazendo. A questão número 3 diz o seguinte: desenhe um cachorro e dê um nome a ele.
Ó, se você está dando um nome a ele, você vai dar um substantivo para ele. Então, nessa parte aí desse quadro, vocês vão estar fazendo o desenho de um cachorro. Esse retângulo embaixo, vocês vão estar escrevendo o nome desse cachorro. E aí, nós vamos agora responder letra A, letra B e o pontinho aí, ó. Letra A. Compare o seu trabalho com o de um colega. Nós não estamos em sala de aula para estar comparando o nosso desenho com o do amigo, mas nós podemos fazer isso pela foto que está sendo postada no grupo. Vocês vão lá, faz o desenho do cachorro, posta a foto, o coleguinha vai lá e dá uma olhada e vê se o cachorrinho ficou parecido ou se ficou totalmente diferente. Aí nós temos o pontinho. Vocês escolheram o mesmo nome para o cachorro? Aí vocês vão ver lá qual é o nome que foi dado para o cachorro de cada um. Eu acredito que não, né? Como é que vocês vão acabar escolhendo o mesmo nome? Pode acontecer? Pode, mas é difícil. Letra B. Discuta a questão a seguir com os colegas e o professor. Depois registre sua conclusão. Qual é a diferença entre o nome cachorro e o nome que você inventou? E aí, qual é a diferença do nome? O nome que você escolheu é um substantivo próprio, pois é o nome particular daquele cachorro. Então, substantivo comum nomeia seres da mesma espécie. Substantivo próprio é um nome particular. Veja o seguinte, se você colocou o nome de seu cachorro Bernardo, então Bernardo é um nome específico daquele cachorro que você deu e a ele é um substantivo próprio. Viu? Substantivo próprio. Aí tem embaixo trazendo a definição de substantivo próprio. Substantivo próprio é aquele que nomeia seres, lugares e coisas de forma particular. Então é aquele que nomeia seres, lugares e coisas de forma particular. Então, exemplo, veja lá, Ronaldo é um substantivo próprio. Por quê? Porque é um ser particular. Não existe uma série, uma espécie de Ronaldos. Não existe. Né? Ronaldo é eu e pronto. Tem outros? Tem, mas é particular. Tá entendendo? Brasil. Né? Não existe uma série de países chamado Brasil. Então, Brasil também é um substantivo próprio. E uma coisa que vocês têm que observar, o substantivo próprio ele é escrito com letra maiúscula. E o substantivo comum ele é escrito com letra minúscula. Então, nós temos aí como exemplo Fortaleza, Marisete, João, Brasil. E para que a gente possa estar fazendo um resumo aí, ó, substantivo. A palavra substantivo é o que nomeia as coisas. Então, tudo que tem nome é enquadrado como substantivo. Aí, o substantivo que a gente viu agora, ele vai se dividir em substantivo comum, que é o que nomeia uma série de espécies, como a palavra cachorro, como foi visto. E nós temos o substantivo próprio, que é aquele que nomeia um ser em particular. Geralmente, esse substantivo próprio são nomes de pessoas, cidades e países. Espero que vocês tenham gostado da videoaula e até a próxima. Se ficou alguma dúvida, se você não entendeu alguma coisa, o professor explicou e você não entendeu, entre em contato pelo grupo ou pode estar me ligando.